Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Confirmando 10h07, vamos falar sobre um assunto muito importante ligado à saúde que está no noticiário já há algumas semanas, já há alguns meses, o uso do Ozempic, aquele medicamento que tem sido usado bastante para emagrecer. E na última semana, quem acompanha muito redes sociais deve ter visto virou meio que meme, né? Todo mundo falando, fulano tá com cabeça de Ozempic, né? Então, a cabeça, segundo aí o meme, rosto de Ozempic, né? Rosto de Ozempic. É rosto. A cabeça mesmo, né? Dá aquela sensação de que a cabeça tá grande e o corpo pequeno, né? Que a pessoa deu uma enxugada, uma emagrecida, né? A gente tá falando desse medicamento que tem sido usado para isso, mas o uso dele, o uso principal pelo menos, né? Não é por emagrecimento, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui com a Flávia Coimbra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais. Como vai, doutora Flávia? Bom dia. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora Flávia, vamos começar? Eu queria que a senhora explicasse pra gente o uso original do Ozempic, qual que é, e que a senhora pudesse falar um pouquinho mesmo desse medicamento, né? Como chegamos, né, a esse uso tão alto, pelo menos aqui no Brasil. Né? Pior que não é só no Brasil, não. Não, né? Na verdade é o seguinte, o Ozempic, né, o nome da substância ou da droga é a semaglutida. Ela é um medicamento que originalmente ele foi desenvolvido para o tratamento do diabetes. Ele ajuda a melhorar a secreção de insulina pelo pâncreas, que vai controlar o nível da glicose no sangue, né? E dessa maneira ele consegue melhorar bastante o controle da glicose. Com o passar do tempo, assim, a gente já existia um outro remédio muito parecido com esse, o primo, né, que a gente chama, que é da mesma classe terapêutica, que já tinha mostrado esses efeitos anteriormente, mas o Ozempic, a semaglutida, ela tem um efeito maior, ele é mais potente. E essas pessoas que estavam usando o Ozempic para tratamento do diabetes começaram a ter uma perda de peso importante. Então ele começou a ser usado para avaliar o tratamento da obesidade. E hoje, na verdade, essa substância semaglutida, ela tem aprovação da Anvisa e fora do Brasil também, ela tem aprovação dos Estados Unidos, na Europa, para o tratamento da obesidade também. A diferença é que a dose do Ozempic, ela é um pouco menor que a dose para tratar diabetes. E a dose da semaglutida na formulação para a perda de peso, ela é um pouco maior. A gente já tem a aprovação da Anvisa para o uso desse medicamento no Brasil, mas ainda não temos comercialmente disponível. Então acaba que as pessoas estão usando o Ozempic para emagrecer. Só que é assim, a indicação desse medicamento é para tratamento da obesidade, não é para o desejo social de emagrecer, né? Então eu costumo falar que o grande problema não é o uso, é o abuso, o mau uso, né? Esse é que é o grande problema. Doutor, só para quem está nos escutando entender qual que é o mecanismo dele, ele é um inibidor, ele acaba inibindo o apetite, o que ele faz que leva a pessoa a perder o peso? Bom, ele age primeiramente no trato gastrointestinal, ele retarda o esvaziamento gástrico, então o trânsito do intestino fica um pouco mais lento. Com isso, a pessoa tem aquela sensação de saciedade, parece que o alimento está parado, não faz a digestão direito, né? Então sente aquela sensação de saciedade. Além disso, ele tem uma atuação também no sistema nervoso central e lá ele vai atuar nos núcleos responsáveis pela saciedade também. Então ele vai, eu até falo assim às vezes com o paciente, não é que você não vai ter fome nenhuma, você vai ter fome, você vai ter vontade de comer, só que você vai comer um pouquinho e vai falar, não tá bom, eu não quero mais não. Então ele atua aumentando a saciedade. Doutora, e tem uma outra questão também, né, como a senhora já trouxe, que é essa moda que as pessoas buscam emagrecer 2 quilos, né, não sei assim, usando o Ozempic. Eu queria que a senhora falasse pra gente quais são os riscos dessa prática, né, de usar o medicamento ali só para perder uns quilinhos. Pois é, esse é realmente assim, um problema que preocupa, porque são pessoas que muitas vezes usam sem a orientação médica, então a gente não sabe se ela tem alguma contraindicação para usar o medicamento, se ela usa algum medicamento que interfere na ação do medicamento, né? E uma coisa que acontece, a gente começa às vezes a ficar até psicologicamente dependente do remédio, no seguinte sentido, olha, eu preciso emagrecer 2 quilos, mas se eu não tomar o remédio, eu não vou conseguir. E aí começa a usar, aí usa, emagrece os 2 quilos, aí vai para a praia no final do ano com os 2 quilos a menos e tudo, engorda,
Aí quer usar o remédio de novo e acha que não consegue mais fazer sem tomar a medicação. Então, primeiro, usa de maneira inadequada, doses às vezes que não são as doses adequadas, não fazem a titulação da dose correta. O que é a titulação? Esse medicamento ele causa muita náusea no início do tratamento, às vezes até vômitos e tudo. Então a gente tem que ir aumentando devagarzinho e tudo. Às vezes o paciente naquela pressa de emagrecer muito rápido acaba passando para a dose mais alta de uma vez e isso vai fazer com que ele passe muito mal, né? E às vezes acaba até falando, nossa, esse remédio é péssimo, eu passei muito mal com ele. Não, esse remédio ele é ótimo, se bem usado, se usado na condição adequada, né? Mas acaba que as pessoas preferem, né, fazer o uso, vamos dizer assim, recreativo do medicamento, e aí realmente podem acontecer esses problemas. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais. A senhora começou a falar, tem gente que talvez até pelo uso exagerado da dose, fala, meu Deus, esse remédio fez mal. Aqui na nossa introdução da entrevista eu falei, né, isso que virou meme na internet, o pessoal falando cabeça de Ozempic. Tem alguma procedência isso mesmo? Queria que a senhora trouxesse esses efeitos. Assim, esse não é o principal efeito colateral do remédio. Assim, o principal efeito é mais relacionado com o trato gastrointestinal mesmo, a intolerância, às vezes diarreia, principalmente se a pessoa fizer uma refeição gordurosa, às vezes ela pode ter uma diarreia assim, de urgência mesmo, de ir ao banheiro e tudo. Mas existem alguma chance aumentada de aumentar pedra na vesícula, né? E aí, às vezes, uma crise de pedra na vesícula e tudo. Mas o grande problema, assim, que é essa questão da cabeça de Ozempic, que o pessoal fala, ou do rosto, né? O rosto de Ozempic é porque, às vezes, emagrece muito e perde a sustentação do rosto, né? Então, fica com aquele rosto caído, né? A pele caída e tudo. E a cabeça de Ozempic é porque fica desproporcional. Muitas vezes, o paciente que está fazendo esse uso, digamos assim, né? Sem orientação adequada, acaba não tendo um plano alimentar adequado, uma deficiência de ingestão de proteína, na ânsia de emagrecer muito, não faz uma dieta equilibrada, emagrece muito rápido, então tem um emagrecimento desproporcional. Perde massa magra, perde gordura corporal e a cabeça não tem aquela perda tão grande, né, de tecido gorduroso e muscular. Então ela dá aquela sensação de desproporção. Mas isso, na verdade, assim, acontece naquelas pessoas que fazem uso inadequado ou que têm uma perda muito rápida. A gente sempre fala hoje no tratamento da obesidade, né, assim, que é importante lembrar que a obesidade é um problema de saúde, ele precisa ser tratado sim, né? Hoje em dia a gente conta com esses medicamentos que, apesar de tudo, eles são muito importantes, eles são muito bons para o tratamento da obesidade. A gente tem que entender que isso é uma coisa a longo prazo, a pessoa não tem que emagrecer 10 quilos de uma vez, é devagar e sempre, com uma alimentação balanceada, equilibrada, para que não ocorram essas desproporções. E, principalmente, a gente precisa entender que uma pessoa que tem um excesso de peso muito grande, muitas vezes ela não precisa emagrecer para chegar ao chamado peso ideal, né? Calculado pela altura e tudo. Uhum. É aquele peso, o IMC ideal. Exatamente. Então, hoje a gente fala que o mais importante para essas pessoas que têm obesidade é ter uma perda de peso ali em torno de 10% do peso corporal, porque isso já traz um benefício para a saúde dela muito importante. Porque, assim, às vezes a gente fica pensando nessas pessoas que estão querendo emagrecer pouco peso, 5 quilos, 3 quilos, mas, por exemplo, uma pessoa que pesa, por exemplo, 120 quilos, uma mulher que tem 1,60 m e pesa 120 quilos. Aí você fala com ela, o seu peso normal é em torno de 65 quilos. Pô, emagrecer quase 60 quilos é muito difícil, né? E muitas vezes uma meta inalcançável. Então a gente fala, olha, não precisa emagrecer isso tudo. Se você emagrecer 10% do seu peso, ou seja, 12 quilos, você já está trazendo um benefício enorme para a sua saúde, né? E conseguir manter isso a longo prazo. E essa questão da manutenção também é uma coisa muito importante, porque está sendo muito falado também na internet em relação ao Ozempic e aos medicamentos da classe, que o paciente depois que para reganha peso, né? Realmente existe um reganho de peso, mas a gente tem que pensar numa doença crônica que tem que ser tratada cronicamente, né? Então, por exemplo, quem toma remédio para pressão alta, no dia que mede a pressão e a pressão dá 12/8, a pessoa pode parar de tomar o remédio, né? A pessoa que tem diabetes, quando a glicose dela volta para o valor normal, ela vai suspender o remédio do diabetes? Não vai. Então, o tratamento da obesidade, como essas outras doenças crônicas, é para o resto da vida, né? Não necessariamente vai ter que tomar remédio para o resto da vida, mas pode ser que necessite tomar remédio para o resto da vida.
né? Então a gente tem que compreender, tirar um pouquinho desse estigma da obesidade, assim, a pessoa precisa ser ouvida, precisa ser tratada de uma maneira adequada, mas principalmente, assim, a gente tem que ter uma orientação adequada e quem, né, está querendo fazer o uso do remédio, tudo procurar uma assistência médica para avaliar se ela realmente pode, se ela tem indicação, se ela não tem nenhuma contraindicação e a maneira correta de fazer. O remédio ele é muito bom, mas se usado de maneira adequada. Doutora, só para finalizar dentro disso que a senhora falou, quem está nos escutando, que tem aí um problema de obesidade e acha que o remédio pode fazer um bom uso, qual o médico indicado para fazer essa indicação do Ozempic? É o endocrinologista, é o nutrólogo, enfim, qual o profissional médico que melhor indicado para fazer essa orientação? Bom, é claro que, como representante da Sociedade de Endocrinologia, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas, na verdade, assim, a gente não tem endocrinologistas no mundo para atender todas as pessoas com obesidade, né? Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo. O endocrinologista né, assim, por definição, é o médico que vai atuar nessa área especificamente, mas um clínico geral, os cardiologistas hoje, eles também estão bem orientados em relação ao tratamento da obesidade, os nutrólogos, né? Então, na verdade, a gente hoje conta com a ajuda de todo mundo. A obesidade, ela virou uma epidemia no mundo, né? Então, e é uma doença grave, porque traz uma série de repercussões para a vida da pessoa, não só repercussões físicas no corpo, como riscos de doenças cardiovasculares, risco de diabetes, mas repercussões sociais também, né? Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, é procurar um profissional sério, que trate a obesidade de maneira séria, que é isso que é o mais importante, né? É isso. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com a doutora Flávia Coimbra, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Regional Minas Gerais. Doutora Flávia, muito obrigado, viu, pela entrevista, muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade.